Ai, Jesus. Espera aí, viu? Me avisa quando for ter pergunta. Certo. A gente vai partilhar aí ó, a nossa revista. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver onde está a revista. Eu abri, mas depois eu terminei fechando. Não sei como. Pronto, a gente vai abrir aqui a revista. Ok, deixa ela abrir aqui. Eita lá. Pronto. Deixa eu aumentar aqui. Para poder compartilhar a tela com você. Pronto, vamos lá. Bem, tá vendo aí o texto da revista? Você está vendo o texto da revista? Abre o microfone, vê se quiser falar. Bem, aí a gente vai ver aqui o servo de Deus, reprovado. O título da nossa lição, a partir de hoje, né? Aí a gente vê que o livro de Jó fala do sofrimento, mas não é um receituário de como suportá-lo. Foi muito difícil. Oi? Tu tá vendo? Eu tenho. O servo de Deus é provado. Sim, isso mesmo. Aí fala daquele sofrimento. Jó sente profundamente o sofrimento. Não é um super-herói, nem um super-crente acima do mal, inatingível. É um livro que deveria ser estudado profundamente por aqueles que acham que o crente não sofre e que sofrimento, doença e pobreza são sinônimos de fé. E a gente vê que o texto da nossa lição é justamente o capítulo 1, versículo 21 do livro de Jó, que diz: No saí do ventre da minha mãe, no tornei para lá. O Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, esse versículo atualmente é muito utilizado, né? Aí, principalmente os momentos mais de dificuldade, com mais sofrimento, né? Então, aí a gente vê que Jó é um grande exemplo do que se pode ser, como pode ser fiel, mesmo tendo dinheiro, saúde. Do ponto de vista humano, ele chegou a uma condição de trapo. Do ponto de vista visual, ele manteve a essência, a fidelidade a Deus, né? Então, a gente vê que Jó, apesar de todo o sofrimento pelo qual ele passou, ele continua sendo fiel a Deus. Esse é o Como era a vida de Jó antes da provação? Então, a gente vai ver aí, capítulo 1, versículos de 1 a 12, que como estava a vida de Jó antes de toda a provação pela qual ele passou, né? Então, a gente vê aí no comentário da revista: vai tudo bem com Jó. É um homem de comprovada integridade moral e espiritual. Nada lhe falta nos negócios, na
família, no relacionamento com Deus, na vida em geral. Ele tem boa respeitabilidade, né? O versículo 1 diz o seguinte sobre Jó, né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Né? Aí já diz justamente todas as características do perfil moral e espiritual de Jó. Né? Então, além dele ter essas qualidades, ele ainda se desviava do mal. Então, quando ele via alguma coisa que tinha a aparência do mal, o que Jó fazia? Ele se desviava desse mal, ele evitava esse mal e continuava temente a Deus. Se relaciona com a vida interior e a retidão com a vida exterior. Portanto, há um equilíbrio perfeito no caráter de Jó, tanto externamente como internamente. Então, ele tinha uma comunhão com Deus, aquele comportamento dele não era aleatório, ele, por ter essa integridade diante de Deus, ser muito temente a Deus, ele era uma pessoa obediente aos seus mandamentos. Ele tinha prazer em viver uma vida reta diante de Deus e dos homens. Né? O versículo 3, o versículo 2 nos mostra que ele tinha uma família numerosa, né? Tinha 10 filhos, né? 7 filhos e 3 filhas. Já o versículo 3 mostra o padrão social de Jó, né? As propriedades que ele tinha. O que ele tinha? Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço. Quer dizer, ele tinha muitos empregados, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Veja, ele era um homem famoso e que tinha muitos bens, tinha uma riqueza inesgotável, né? Tinha bem, saúde, amor entre eles, estavam unidos no trabalho e na celebração. A gente vê que os filhos se reuniam para fazer banquetes na casa de cada filho. Com certeza tinha uma escala, né? Na casa de fulaninho, essa semana o banquete é na casa de fulano. Na outra semana já o banquete era na casa de outro filho ou de outra filha. Então a gente vê que mesmo assim Jó se antecipava. Vai que meus filhos podem estar cometendo alguma coisa contra Deus, eu vou fazer sacrifícios. Então Jó os santificava, né? Então ele se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ele não somente tinha a sua vida, mas também os outros, que sua família também tivesse essa comunhão. Por isso que ele intercedia por seus filhos. Ele estava todos os dias, levantava sempre, se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Com certeza ele fazia 10 holocaustos, né, um para cada um dos seus filhos. E aí, assim fazia Jó continuamente. Então, ele tinha um cuidado, não somente com a sua vida espiritual, mas se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos, da sua família. As primeiras provações, né? A partir do versículo 13, começa a acontecer um monte de notícias ruins que começam a chegar para Jó. Né? No versículo 13 diz, e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram. E aí, uma sucessão de notícias ruins que Jó vai recebendo. Então, vem os trabalhadores, seus empregados, vem noticiar que os seus animais domésticos tinham sido roubados, parte do rebanho e pastores também. Alguns dos seus empregados foram mortos, possivelmente por um raio. Outra parte do rebanho é roubada e seus pastores são mortos. E mais tristes ainda, todos os filhos morrem
enterrados juntamente com os empregados, no versículo 19. Eis que um grande vento sobreveio além do deserto e deu dos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Veja que sempre escapava pelo menos uma pessoa para dizer a notícia. E veja, sobreveio tudo isso, essas primeiras tempo, no mesmo dia. Jó não sabe por que tudo está acontecendo. Ele consegue entender que é de tudo o que está acontecendo. Nos bastidores celestiais se desenrola um drama. Deus está mostrando a Satanás que Jó é um homem de caráter ilibado. Apenas alguém que é fiel. Deus tem orgulho de Jó e sabe quem é o seu fiel, que ele é fiel a ele, né? Então, o próprio Deus, ele diz, né? Ele começa um diálogo. O Senhor diz a Satanás, né, no versículo 7, de onde vens? Satanás respondeu, de rodear a terra. E disse o Senhor, observaste tu a meu servo Jó? Veja que é Deus que inicia esse diálogo com Satanás. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura, tem Jó, Deus é balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele? Então Satanás coloca nessa situação de que assim é muito fácil ser temente a Deus. Você deu bens, deu saúde, deu uma família numerosa, então ele é uma pessoa que todo mundo gosta, então uma pessoa amável, mas estende a tua mão e toca ali em tudo quanto tem e verás se não blasfema de ti na tua face. Satanás estava torcendo para que houvesse esse teste e para mostrar a Deus que Jó ia ser infiel no momento que todos aqueles bens, todas aquelas coisas que Deus tinha concedido a Jó fossem retiradas dele. Porque tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Então, aí a gente vê que o capítulo 2 inicia com mais um diálogo entre Deus e Satanás, né? Disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. E então Satanás respondeu, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca ali nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E o Senhor a Satanás disse, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então a gente vê que na sequência, quando Satanás sai da presença do Senhor, versículo 7 do capítulo 2, feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ele pega um pedaço de telha para se raspar, para se coçar das feridas. E aí ele se sentou no meio da cinta. E na sequência, a questão de que ele acomete, e a própria esposa dele, né, fala, sua esposa o aconselha a blasfemar de Deus e morrer. Parece até que foi outra provação de onde deveria vir apoio moral e espiritual. Mas a gente vê de que a resposta de Jó para a sua esposa diz, né, como fala qualquer doido, assim falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos. E tudo isso não é Jó. E aí, os amigos dele, né, então, dessas provações mais intensas, que é justamente que fere justamente ao corpo, né, a carne, e também a disposição de da sua esposa, de que um conselho, né, dado para que ele venha blasfemar contra o Senhor, porque realmente a situação dele estava tão difícil, né, de que no meio de tanta crise, né, em vez de ela termina por empurrar mais para baixo. O matrimônio é provar apoio mútuo, né? Solidariedade no meio das lutas. Quando isso não sucede, o casamento, né, ele corre certo perigo. Fundamental, porém, é a atitude. Ele não blasfema, ele não peca
contra o Senhor. Né? Então, a gente vê aí que ele está sob toda essa pressão, tanto dos acontecimentos como da esposa. Jó permanece fiel a Deus. Né, já no finalzinho do capítulo 2, que 3 amigos de Jó vêm de longe, cada um vem de uma cidade bem distante, e eles se reúnem ali para ver a situação de Jó. E eles não reconhecem Jó de como lembravam de Jó. Né? Levantando de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra. 7 dias, 7 noites, nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Né? Então, aqueles 7 dias foram 7 dias assim, de que eles estavam, não davam nenhuma resposta. A gente vai agora dar um pulo para o capítulo 42, né? Que é quando Deus vale a pena perseverar na confiança e fidelidade a Deus. A gente vê de que no capítulo 42, a vida de Jó foi reconstruída. Ele renasceu das cinzas e do pó. Recebeu tudo em dobro, mas o mais importante foi a sua restauração, comunhão com Deus. A aproximação com a restauração da sua família. Né? A gente vê lá em Lamentações 3, 22, 23, né? Que a benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Vale a pena ser fiel apesar de tudo. Vale a pena conservar a integridade moral e espiritual. Esse foi o prêmio pela fé, né? Né? Esse prêmio, aí a gente vê que no versículo 12 do capítulo 42 diz: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, lembrando, né, que ele tinha 7.000, 6.000 camelos, ele tinha 3.000 camelos anteriormente, depois ele só tinha 500, e 1.000 jumentas, ele tinha 500 jumentas. E teve outros 7 filhos e 3 filhas. E em toda a terra não se acharam mulheres tão famosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E ele viveu 140 anos e viu a seus filhos, aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Então a gente vê aí que ele foi premiado e figura entre um dos heróis da fé. Né? E Paulo diz, né, em 2 Coríntios 4, é uma gradação do que pode nos acontecer. Atribulados, mas não angustiados. Veja, podemos estar atribulados, sofrer tribulações, mas não devemos estar numa situação de angústia, de abandono de Deus ou de desespero. Não é? Perplexos, como estamos hoje, né? Estamos atentos, perplexos pela situação que nós temos vivenciado, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Mas o amparo do Senhor ele está sobre as nossas vidas. Abatidos, mas não destruídos. Na sua última mensagem aos discípulos, antes de sua morte e ressurreição, em João 16:33, nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E é isso que nos compete fazer. Vislumbremos pelos olhos da fé a recompensa que nos está reservada pelo amor do Pai. Né? Então, aí a gente vai ver alguns ensinamentos extraídos deste estudo. Né? A nossa lição aponta aqui. O desafio é viver intensamente as bênçãos concedidas por Deus, sempre zelando pela santidade de nossa vida e de nossa família. Esse é o primeiro ensinamento. Né? Viver intensamente as bênçãos concedidas por Deus. Segundo ensino, temer a Deus e não do mal em todas as circunstâncias da vida, e não apenas quando temos prosperidade. Quando estamos em dificuldades, né, sejam financeiras, seja de falta de emprego, seja de enfermidade,
seja de uma série de adversidades que podem nos chegar, podemos estar temendo a Deus, nos desviando do mal, como Jó fez. Temer a Deus por sua pessoa e não pelo que ele nos oferece em retribuição. Temer a Deus é saber que ele é galardoador dos que eu busco. É saber de que se eu estou sendo fiel a Deus, Deus está sempre a nos abençoar, está também a nós. Jó, sem nada e doente, preservou a sua fé em Deus. Ele amava a Deus acima de tudo e apesar de tudo. Quarto, reconhecer sempre a soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, mesmo que não compreendamos plenamente o que está acontecendo em nossa vida. Não é? A palavra de Deus afirma que há um propósito para tudo que acontece no mundo físico e em nossas vidas. Né? Provérbios capítulo 3 vai dizer, né, que há propósito, há tempo para tudo, há propósito para tudo debaixo do céu. Então, as coisas acontecem, não acontecem aleatoriamente. Elas acontecem por Deus. É possível ser fiel a Deus não tendo nada e estando debaixo de uma dor intensa. A gente vê aí o exemplo de Jó. Jó amava a Deus pelo que Deus era e não pelo que ele tinha oferecido, na forma de prosperidade. Nossos mais ideias são desejo direto de Deus para a nossa vida. E o queixume não é a melhor política. É preciso esperar, há mais coisas para ver e acreditar, e, sobretudo, estar em Deus. Né? É preciso decidir entre a vontade de Deus, aquilo que Ele deseja justamente para nós, e sua vontade permissiva. Né? A permissão de Deus. Aquilo que Ele não nos deseja, ver no exemplo de Jó, que Deus permite que Satanás toque na vida de Jó, mas ele dá limites. Então, ele permite, mas ele dá limites. Deus ele não deseja o nosso mal, mas pode permiti-lo, como já podemos ver em 1 Coríntios 10, 13. Toda a história de sofrimento termina na forma de Jó, mas temos a segurança de que Deus sempre estará conosco, seja qual for o resultado. Não é? Crer para ver, antes de ver para crer. Esta deve ser a nossa expectativa, a nossa disposição de vida. Pois no mundo que vivemos, dominado pelo mal e pelo pecado, só pelos caminhos da fé é que teremos a vitória sobre a dor e o sofrimento. Certo? Então, a gente vê aqui, a gente retornando aqui, a gente vê um resumo daquilo que a nossa revista apresenta como lição, né? Você tem algum comentário a fazer, Edilza? Fale aí. É muito interessante, né? Vem a calhar o estudo do livro de Jó nesse período que estamos vivendo, né? De tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta perda. É ótimo, né? Estamos refletindo sobre ele. A gente vê, né, como era a vida de Jó, de acordo com as nossas leituras, que ele era um homem próspero. E é tão difícil quando a pessoa é próspera e perde tudo, no caso dele, né? No tempo de hoje, quantos ficam em depressão quando perdem alguma coisinha? Basta Vão até perder praticar suicídio. Histórias, né, de pessoas que vão à falência, né, com seus bens e que ou enlouquecem ou praticam suicídio. Né? Verdade, né? E pega aquela depressão, porque às vezes, inconscientemente, as coisas materiais ficam sendo prioridades na vida da gente, de muitos, já falando no geral, né? E Deus não tem sido, né, a primazia, né, o centro. O Jesus não tem sido cristocêntrico. E eu não vou dizer que seja fácil, porque quando a pessoa está em dificuldade, chega a sofrer. Mas a gente tem aí na Bíblia, a Bíblia é atual, é para todos os tempos, é para todas as horas, é para todos os séculos, a lição de Jó, né? Perdeu tudo, mas continuou temente a Deus, reconhecendo que Deus é soberano.
É uma lição de vida para nós. Isso, verdade. A gente percebe aí que é uma situação muito difícil, né? Dia não. Ele perdeu 10 filhos no mesmo dia. Veja que dor aquele homem estava passando. E a gente até assim, minimiza também essa questão da mulher de Jó ter falado essas palavras, né? Porque ela também estava sofrendo muito daqueles filhos de Jó, né? Então, você ter perdido, né? Seus 10 filhos naquele mesmo dia, que dor essa mulher também estava passando, né? Apesar de que ela foi um momento de fraqueza dela, né? A gente até minimiza essa questão. A esposa de Jó por essas palavras, né? Por ela ter aconselhado Jó a blasfemar contra Deus e morrer, né? Isso é Contra uma esse prova, Deus. isso é a Mas a gente tem prova que que se colocar. a fé de cada um, né? Filho de peixinho não é, né? E a gente vê aí, através do exemplo dela, que a fé individual, a fé dela foi menos do que a fé do próprio Jó, que nos serve de lição, né? É, vai E, muito pelo nível e a gente vê, de intimidade que a pessoa tem também com Deus, né? De comunhão. e a gente vê também gratidão no coração de Jó. Por mais que, né, diga que o livro é um livro poético, mas trazendo para o nosso contexto, né, de vida, é gratidão. Gratidão que tinha pelo que ele tinha conquistado, né, através de Deus, que não tem nada se não for primeiramente com a bênção de Deus. E tem um ditado que diz que gratidão é a memória do coração. Interessante isso. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo no momento de sofrimento, a gente agradece a Deus quando a gente recebe tanta coisa boa, né? Essa semana mesmo eu recebi uma grande bênção de Deus, né? Para mim está sendo a segunda bênção dessa carro, né? Ter saído em agosto, né? Eu peguei o carro e agora a aposentadoria, né? Num momento tão difícil desse, de tanta turbulência emocional, de a gente estar perdendo tanta gente querida, né? E a gente está com o coração tão espremidinho que às vezes a gente fica com medo até de abrir as redes sociais, né? Entrar nas redes sociais, abrir o aplicativo aqui do WhatsApp, porque sempre tem gente, vamos orar pela família de fulaninho, porque faleceu não sei quem, né? Sempre essas notícias, né? Então a gente vê que o nosso coração está tão apertado nesse momento, mas Deus nos dá um alívio, né? Então, desses momentos de sofrimento e também nos coloca. Então é importante que a gente esteja sempre louvando ao Senhor, quer na dor, quer no sendo grato, né, Aridane? sendo grato a Deus. Eu acho que a gratidão, olha, eu agradeci tanto a Deus essa semana, porque eu venho de uma família muito pobre, como a maioria de nós, né, Elisa? Uhum. E ter passado num concurso público aos 18 anos, tá entendendo? Para mim, eu sempre agradeci a Deus, porque foi uma oportunidade que foi o que me levou até essa bênção agora da aposentadoria, né? Depois de 30 anos. Então, a gente vê de que Deus já vem me abençoando há muito tempo, e eu sempre procurei ser fiel a Deus. Eu quero continuar sendo fiel a Deus, porque eu sei que, mesmo nesses momentos que a gente está passando por grandes dificuldades e até mesmo financeiras, né, em quem a gente pode se segurar? É em Deus. É Ele Só em que, Deus. eu me coloco sempre, né, aquele salmo, né? Elevo os meus olhos para o mundo. De onde a gente está rodeado de tanto sofrimento,
de tantos problemas, de tantas coisas que vêm acontecendo, não é? Que a gente só tem que colocar os nossos olhos para olhar para cima. De onde me virá o socorro, né? E a resposta vem na sequência. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não vem de qualquer outra pessoa. Se vir de alguma pessoa que esteja nos ajudando, é porque ela foi enviada por Deus. A quem ele quiser, até mesmo pessoas que podem não acreditar nele. Eu já recebi mensagens de Deus, conforto de Deus, de uma pessoa que é ateu, certo? Um amigo meu que é ateu. Ele disse coisas para mim de que pessoas que no momento de dificuldade que eu estava passando não disseram. Pessoas tementes a Deus, pessoas até cristãs, né? Mas que um ateu chegou para mim e deu uma palavra de que eu recebi como sendo Deus colocou na boca dele, para que eu pudesse perceber o que estava acontecendo. Né? Então, muitas vezes, Deus vai utilizar diversos meios para falar conosco. Né? Então, e Ele vai utilizar pessoas que estão mais próximas a nós para dar uma palavra de conforto, para nos ajudar, para se oferecer, né? Se colocar à disposição para nos ajudar. Né? Então, eu fico muito contente de ser fiel na vida dos seus servos, não somente na antiguidade, mas também nos dias de hoje, né? Nas nossas vidas, ele tem sido fiel, né? E eu louvo a Deus por isso. Por isso que quando alguém me chama, ontem mesmo eu recebi um convite para ir tocar hoje na igreja presbiteriana de Gaibu. É aniversário lá da igreja, vai ser uma live, não vai ter nada presencial, somente a live. Aí me convidaram para tocar de última hora, nem eu nem nada, mas hoje eu vou tocar. Mas eu me coloco à disposição para estar fazendo o trabalho de Deus, né? Se assim for chamado. Então, eu nunca me nego para fazer algum trabalho, algum que possa colaborar, né? Com a proclamação do Evangelho de Jesus, né? Que a gente possa estar se colocando à disposição de Deus também para ajudar outras pessoas, né? Sermos a Amém. Resposta da oração de algumas pessoas. Muitas vezes a gente ora, mas muitas vezes, nós somos a oração de alguém, não é isso? Então, eu sempre me coloco à disposição para ajudar outros, né? E Deus abençoa, né? Deus abençoa cada um de nós. E a gente não faz isso porque a gente quer. Olha, Deus, eu estou fazendo isso, mas eu quero isso. Não é uma barganha. Não é barganha. Né? Verdade. É verdade. Que a gente possa ter essa consciência, né? Que não é a gente trocando. Mas é tão bom a gente ser fiel a Deus, porque a gente é abençoado e a gente abençoa a vida de outras pessoas também, né? Pronto, você foi abençoada com a palavra de um ateu, né? Quando chegou no momento que você precisou e ele chegou e te deu uma palavra. Eu gosto muito de ver aquela passagem do rei Ciro. Ele, sem ser da nação judaica, sem ser israelita, permitiu para que o povo voltasse para a sua terra e construísse o templo do Senhor, não é? Quer dizer, um homem que Deus usou para permissão da casa dele, para a construção do templo naquela época. Deus usou. E a gente vê, se a gente achar que só a resposta vem da mão de pessoas fiéis a Deus, a gente se engana. Deus pode usar uma outra pessoa. Deus usa quem Ele quer e como Ele quer, não é assim? Então, é bom saber disso, desse teu testemunho de uma pessoa que deu, né? E como a gente está falando, gratidão é a memória do coração. Também a gente vê muita gratidão no coração de Jó, né? E reconhecer que os filhos que ele tinha, tudo que tinha, foi Deus que tinha dado. E ele temia. Isso. Deus era soberano na vida dele. E a gente sabe, né, que às vezes se fizer 99% e não fizer 100%, não presta, né? Aí não foi só 1% que foi perdido na vida de Jó, não.
ele perdeu 99% da vida. Ele perdeu tudo. Acho que nem a mulher ele estava tendo mais. Estava ali só de, de sombra, né? E ele, mesmo assim, perdendo tanto, como muitos não querem perder nada, né? Tem que ter 100% em tudo, e ele continuou temente a Deus. E aí também é importante você salientar sobre a vontade permissiva de Deus. Às vezes, existem coisas negativas que acontecem na nossa vida, que a gente muitas vezes diz, foi Deus quem quis, foi Deus quem quis. Muitas coisas a gente pode afirmar realmente, mas tem coisas que foi permissão de Deus. Até mesmo no nosso pecar, quando pecamos, não foi Deus quem quis que a gente pecasse. Isso. Uma pessoa que morreu no momento que não era adequado, aí, foi Deus quem quis. Não. Permissão que Deus tem dado, até mesmo através de nossas condutas, negligências. Vamos dizer, uma pessoa dirigiu embriagado, falece no desastre, foi Deus quem quis? Não. Deus permitiu, mas nós procuramos, muitas vezes, através de nossos atos, dos nossos pecados, as consequências. Mas o que mais importa é temer a Deus em todas as circunstâncias. Isso a gente aprendeu com Jó. Com certeza. Né? Se coçando saco de telha, continuou temendo a Deus. É como você disse, crer para ver e não ver para crer. Jó nem sabia o futuro dele qual seria, que depois ele ia ter tudo em dobro. Ele não precisou ver para crer. Ele primeiro teve fé em Deus, entregou tudo e reconheceu, né, que Deus era soberano na vida de todos nós, né? Isso. Verdade. E no final ele diz, né, pensei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Muito linda essa passagem. Com certeza. É uma história de muito sofrimento, mas é uma história que tem um final muito feliz, né? De que a gente vê aí o cuidado de Deus com Jó, né? Não deixando que Satanás tocasse em sua vida, né? Tinha uma limitação ali da atuação, né? Daquele sofrimento. E isso tudo Jó não estava sabendo. Jó não sabia dessa conversa, desse diálogo de Deus com Satanás acerca de sua vida. Deus, ele é que coloca. Você viu, já que você está rodeando a terra, né, Satanás? Você viu ali o meu servo Jó? Deus elogia Jó, né? A atuação de Jó como um homem íntegro, né? Então, íntegro. Não era só fé, né? Era integridade. O homem era puro, né? Ele era correto em todas as suas questões, né? Financeiras, com os amigos, com os vizinhos, com a família, com Deus, né? Então, porque é um conjunto de coisas, né? A gente não pode ser íntegro com Deus que só procurando se desviar do mal e as nossas relações elas não serem íntegras, né? Não serem sinceras, né? Porque o que a palavra diz que ele era um homem íntegro e era sincero. Quer dizer, ele não vivia de tramóias, de cambalachos ou de atitudes escusas, coisas que ele poderia estar escondendo de outras pessoas, como muita gente, né? Aparenta uma piedade, uma fidelidade a Deus, né? Um comportamento, mas na verdade tem uma vida dupla, né? Uma vida dupla em que não em seus relacionamentos ele não tem sido fiel, né, com as pessoas, porque aí é um conjunto de coisas que fazem parte do caráter de um homem temente a Deus, de uma mulher temente a Deus, é ter sua vida toda guiada pelas escrituras sagradas, pelo estudo da palavra. Então, isso que é importante. O exemplo aí de Jó é um exemplo para todos nós,
do século XXI, não é isso? E virtude é um dom de Deus, né? São dons. Justamente. Ó, tirar de lição do livro de Jó, além da integridade, além da fé, né? Um homem íntegro, um homem fervoroso, um homem temente a Deus, a lição de que ele santificava os próprios filhos, né? Vai que os filhos têm um pecado, eles têm um pecado, eu vou santificá-los. É uma missão nossa, assim como pai, como mãe, até mesmo não só pelo nosso íntimo, mas pelos íntimos dos nossos filhos, né? É até uma lição para que cada pai, Dia das Mães está se aproximando, próximo domingo, que a gente possa abrir assim o coração e pensar nessa lição que Jó dá até às mulheres. Isso. Né? Da gente mesmo e descender dos nossos filhos. E com certeza Jó também aconselhava os filhos, mas ele não tinha certeza se os filhos estavam obedecendo, né, ao conselho dele. Mesmo assim, ele diz, não, vai que eles não estão... Vai que eles estão, né, distanciados de Deus em pensamento, vou santificá-lo. Vou oferecer holocaustos a Deus por cada filho. Então, a gente vê que cada filho, ele fazia o holocausto de acordo com o número dos filhos, né? Então, ele estava, assim, também intercedendo pela família, né? Pelos seus filhos, para que eles pudessem estar também no mesmo caminho que ele, né? Uhum. É um compromisso nosso, né? Como pais, como mães, de estar olhando esse lado espiritual, intercedendo, orando. Isso. Pelos nossos filhos. Ok. Vou parar de